apresentações a palavra custo. Quanto custa para fazer a restauração? Vocês vão ver várias empresas que deram as opiniões, tanto que alguns slides têm o que as empresas realmente apresentaram, são dados reais, que elas apresentaram, falando quanto custa a minha restauração, o que eu faço na minha restauração, quais que são as diferenças entre as restaurações. E o objetivo aqui agora, já que todo mundo estuda um pouco de restauração, todo mundo tem uma vivência de restauração, é talvez vocês discutirem esses custos. Será que esses custos são, apesar de uma empresa, a gente sabe que é real os custos que elas puseram, mas será que isso é palpável para a gente aqui? Será que a gente consegue replicar esses custos que foi passado, esse modelo que foi passado? Será que nós conseguimos fazer igual? Você ligou? Só uma introdução, mas não vai ser o caso. Quais os tipos de restauração que foi falado no Congresso? Nós vamos dar um foco em nenhum tipo de restauração aqui, mas é porque realmente ele não é novo, ele é antigo, mas eu, pelo menos, não tinha ouvido muitos falar dele atualmente. Para fazer uma análise dessas técnicas que foram utilizadas, custos, para tudo vai ter custo, quanto custa, quanto ficou, como é que faz, qual que é a visão da restauração das empresas e legislação de São Paulo para a gente se inteirar. Estamos em São Paulo, tudo bem, podemos usar esses tipos em outros estados, mas vamos não focar, mas vamos trazer aqui para São Paulo, por onde nós estamos, para ver se a gente consegue. Como São Paulo é um estado que tem a legislação um pouco mais avançada, ele tem alguns critérios que a gente tem que chegar, estabelecidos lá no NEX, estabelecidos na SMA 32, nós conseguimos chegar fazendo esse sistema de restauração. Esse é o objetivo. Então, alguns pontos chaves aí do conceito de restauração da Serna: auxilia o restabelecimento do ecossistema, acelera a restauração da área. Nós queremos ter uma semelhança parecida com a anterior, e pretende que a resiliência seja efetiva. Como medir a resiliência? Difícil, não tem como medir a resiliência, a não ser que você cause um fator de perturbação na área. Mas, se nós tivermos alguma coisa que pelo menos nos indique que essa área possa ter capacidade de se reestabelecer, então nós conseguimos pelo menos ter uma ideia se a resiliência é boa, se é baixa, se é alta. Esse conceito nós conseguimos. Ou seja, se tem regeneração na minha área, ela tem resiliência. Pode ser baixa, pode ser alta, não tem, a gente só consegue medindo, mas nós temos. Dificilmente a gente vai conseguir analisar a resiliência de um plantio recém-formado. Por mais estruturado que esse plantio possa estar no início, é difícil você conseguir falar que ele tem ou não resiliência. A não ser que você cause um fator de perturbação em alguma área e você veja que a sua área retornou. Os conceitos de restauração, né? Só para entender quais os objetivos, aonde nós queremos chegar com a restauração, isso tem que estar claro quando nós vamos escolher o método de restauração. Aonde nós queremos chegar com a restauração para poder escolher o melhor método, porque dependendo do método, pode ser que eu chegue ou não, pode ser que eu esteja só disfarçando a minha restauração, fazendo um plantio de árvores, quando na verdade o objetivo era a restauração. Então, no Congresso, a primeira coisa que foi falado, qual então a receita para fazermos a restauração? E, para surpresa de todo mundo, no meio do Congresso, de todos os doutores, de todos os PhDs, todos os especialistas em restauração, trabalhando há 30, 50 anos na restauração, todo mundo fala a mesma coisa, que não tem receita para restauração. E você começa a entender que realmente não tem receita quando você começa a entender que ninguém sabe como fazer restauração, ninguém sabe qual o custo da restauração e ninguém sabe onde quer chegar com a restauração. Tem-se uma falsa ideia de onde quer chegar com a restauração, mas parece que por trás disso está um pensamento assim, a gente vai plantar ali, mas a natureza que se vire depois. Nós não temos obrigação de deixar uma floresta bonita, uma floresta com resiliência alta. Então, nós vamos fazer tudo certinho no início e depois a natureza que se vire. Esse parece que é o que mais a gente consegue analisar das situações quando é feita a restauração.
E os questionamentos principais seriam esses dados por algumas empresas, tá? Algumas, eu não vou citar nome, alguns têm símbolo ali, tá? E algumas eu vou pegar o questionamento que elas fizeram para poder falar um pouco. Então, os questionamentos: os métodos plantios são eficazes? Há alternativas para a restauração? Como reduzir custos sem reduzir eficiência? O resgate de plântula, ao invés de comprar muda, é viável? Como interferir errado no plantio de eucalipto que foi retirado? Muitas empresas que plantam eucalipto têm áreas de restauração. Como que eu posso intervir nisso para conseguir uma restauração, principalmente a palavra-chave, mais barata? A transposição de serrapilheira eficaz? Essa pergunta eu acho que não deveria nem estar aqui, mas eu quis deixar para exemplificar o porquê do questionamento. Porque a maioria das pessoas lá, das empresas e dos palestrantes falaram muito em nucleação. Para quem não sabe o que é nucleação, eu vou dar alguns slides aqui falando os pontos chaves, não vamos entrar em detalhes, explicações técnicas, tudo mais, mas eu acho que só pelo título de cada item, de cada conceito da nucleação, acho que dá para entender pelo menos o básico. E aí, antes de tudo, temos que fazer uma pergunta, né? Eu estou numa empresa, tenho que fazer restauração. Alguns pontos que você vai ter que convencer principalmente o seu chefe. Quanto tempo eu tenho para restaurar? Eu tenho que restaurar agora, eu posso esperar daqui 2 anos, posso esperar alguém revogar o Código Florestal, posso esperar ter um outro Código Florestal. Esse que está acontecendo hoje. Todo mundo está esperando alguma coisa, apesar do código da lei já estar valendo, mas todo mundo está esperando ainda alguma coisa. Ninguém sabe o quê. Está um processo daqui, processo de lá, querem reverter a lei, enquanto isso ninguém restaura. Enquanto isso vamos aguardar. E a empresa fala isso aí. Eu tenho que restaurar hoje, eu posso esperar. Eu tenho dinheiro para isso? Quanto custa? Sei como restaurar? Aí se você falar para ela que você não sabe como restaurar, daí ferrou, né? Você chega e fala, não sei, eu fui na palestra lá para querer aprender como restaurar e o cara falou que não tem receita, eu tenho que me virar. Aí complica. Preciso restaurar realmente minha área? É a última alternativa, essa é a visão da maioria das pessoas que restauram. Só restauram quando realmente é preciso, quando realmente é obrigado. E dentro disso, alguns conceitos eu coloquei aqui que eu achei muito interessante na apresentação, quando ela colocou assim: o Estado de São Paulo é um dos mais avançados na legislação. E mesmo assim ele fala que você tem que cuidar em 20 anos da sua restauração, que já é um avanço enorme, né? Para quem tinha 2 anos de monitoramento no plantio. Agora, passar para 20 anos já é um avanço enorme. Só que esquece dos dados científicos. Quanto tempo a minha floresta demora para ter realmente uma estrutura de floresta, para ter realmente uma composição de espécies, para começar a surgir essas espécies raras, endêmicas? Quanto tempo essa floresta leva? Aí sim, é aquilo daí, você restaura e espera que a natureza faça o resto. Mas para isso, pelo menos que hoje o que nós devemos fazer é dar o mínimo de condições, então, para essa restauração conseguir fazer o que o conceito da CERDES pede, que é acelerar essa restauração. Qual que é o meu objetivo? É um plantio de árvores ou uma restauração? Hoje em dia nós chegamos nos congressos, nas apresentações, nas discussões, e todo mundo fala em diversas técnicas as mais variadas possíveis: a nucleação, semeadura, um monte de jeitos de fazer a restauração, e pouco se fala em plantio de muda. Fala pouco. Porém, quando se faz realmente a restauração, posso dizer que a grande maioria ainda restaura por mudas. Por quê? Porque é uma técnica denominada. É mais caro? Dizem que é mais caro. Só que todo mundo já sabe como implantar. E quando você depende de um relatório, de monitoramento, onde você tem que falar para o órgão fiscalizador o que você fez, nada melhor do que você tirar uma foto das suas mudas lá com 2, 3 metros de altura e falar: ó, minha restauração funcionou. Estudos de impactos ambientais, basta você tirar foto de Aroeira, Sangra d'Água, Ingá e Guapuruvu e falar que o seu plantio está dando certo, porque você tem
umas plantas, umas árvores que você plantou, tá alta, tá bonita, e na foto fica legal. E em contrapartida também, quando você planta por muda, ninguém vai se encher o saco, porque você plantou, a floresta está ali, queira ou não queira, ruim ou mal, está ali. Então não se fala tanto em eficiência, sim se fala que você fez. Agora a discussão é, tá caro, o que eu vou fazer? Nós temos a demanda, né? Foi ratificada agora, né? A Fátima ajuda, foi ratificado 12 milhões, 12,5 milhões de hectares. É muita área. Ninguém sabe de onde vai vir semente, ninguém sabe de onde vai vir a muda, ninguém sabe quanto custa a restauração, ninguém sabe quem vai restaurar, mas vamos fazer a meta. A meta está ali. O Estado de São Paulo então tem a resolução número 32, que eles que tiverem mais curiosidade, nunca viram essa resolução, e tiver interesse, for trabalhar com restauração, é a primeira coisa que tem que ver, não sei restaurar. Se você ler esse método 32, você vai saber plantar muda. Pelo menos isso ela explica. Depois de você saber plantar muda, aí que você vai começar a usar alguns conceitos que nós vamos falar aqui. Será que eu estou plantando agora as mudas do jeito certo? Será que eu estou escolhendo as espécies certas? Então, alguns modelos principais que vai ser discutido. Plantio por mudas, convencional, adensado, misto, semeadura direta, foi falado muito pouco, mas alguém citou apenas. Nucleação foi falado muito, a maioria falou de nucleação. O abandono da área, no caso, ninguém quase fala, mas quando você vai ver o que as empresas que falam que tem que restaurar 50 mil hectares. Se você pegar o plano deles, você vai ver lá que o abandono da área deve ter pelo menos 45 mil. Um negócio absurdo assim. Será que a área tinha resiliência para conseguir realmente abandonar ela retornar, ela virar uma floresta, ser realmente restaurada? E regeneração natural mais enriquecimento, é onde você cuida daquelas regenerações que surgiram na sua área e faz um enriquecimento com mudas ou faz um processo de nucleação, onde você vai conseguir, dentro dos seus objetivos, dentro daquilo que você estipulou como meta, você conseguir alcançar. Então a nossa situação atual, né, nos modelos 3x2, mais do que batido, não vamos nem ficar muito tempo aqui, porque o 3x2 não é discussão, não é se discutido plantio 3x2 em lugar nenhum mais, apesar de todo mundo fazer, não é discutido, mas a gente consegue, pelo menos nesse contexto, fazer uma comparação com os outros modelos, né? Será que os outros estão melhor que esse? Ou será que esse, em relação aos outros, por mais ruim que seja, pode ser até melhor do que esses outros que está sendo discutido? Isso que já foi falado. A escolha das espécies que nós tratamos aqui no meu mestrado, né? Discutimos 2 anos isso daqui, como escolher as espécies certas, quais os critérios que eu tenho que usar para escolher as espécies. Ou seja, eu chego no viveiro, eu tenho que restaurar 20 hectares, 50 hectares. Se eu ligar para o viveiro e falar para ele assim, viu, preciso de 100 mil mudas, que muda eles vão... Que muda que o viveiro vai me dar? Eu não preciso nem estar no viveiro para saber, para falar para vocês assim, você vai ser cheio de solano, você vai ser cheio de gapuruvu, gapuruvu nem tanto, né? Gapuruvu a semente é pesada, apesar dela ficar pronta em 2 meses, mas a semente é mais pesada, 600 sementes por quilo, R$100 o quilo, então o custo vai um pouquinho mais para cima. Aroeira. Aroeira facinho de produzir, dá muita semente, facinho de encontrar. Então todas essas espécies mais fáceis de produzir você vai ganhar na sua lista. E talvez essas não sejam as melhores para você colocar no plantio. Então a escolha de espécies em todos os modelos que vai ser tratado aqui vai ser um ponto fundamental. Se eu vou fazer nucleação com menos espécies e eu não souber mesmo assim escolher as minhas espécies, encher minha área de solano, praticamente você está usando um conceito novo com uma espécie que não vai dar certo, já é um início errado. E aí, qual a metodologia escolher? Herbicida ou roçada mecanizada? Aqui não vamos ter nem discussão, né? Se eu falei que a palavra-chave é custo, então não preciso nem falar o que eu vou usar. Agora,
A lei permite o uso ou não? Eu vou falar que raramente a lei não vai permitir os herbicidas em lugar nenhum, raramente. Então, se você quiser convencer alguém a fazer uma coisa manual, sem usar produto nenhum, você vai ter que ter uns argumentos muito bons e seu chefe vai ter que ser também bem coração bom e a empresa vai ter que ser um pouco rica, não difícil. Só uma dúvida aqui, só um pouquinho. Porque é quase igual a apresentação, mas algumas coisinhas são diferentes na outra. Eu achei que estava muito simples mesmo essa apresentação. Começando com as técnicas agora de restauração. Nucleação foi o que a maioria falou lá, que eu acho que compensa a gente discutir alguns pontos da nucleação. Quanto custa, como que é feito, quem que fez, como que fez, quais os dados, como a gente pode analisar os dados sem ter influência de funcionou. Funcionou que jeito? Se me deu dados para falar que funcionou, deixa eu analisar seus dados aí. Então eu peguei alguns números que foi passado para poder falar alguma coisa. Pode ser que tenha explicações para os números, pode ser que esteja certo, pode ser que seja isso mesmo, mas eu acho que é bom discutir alguns números. Dentro das fases de nucleação, só para entender quem às vezes nunca ouviu falar em nucleação, quem já esqueceu por ser bem batido, mas há um tempo atrás, você começa com núcleos de banco de semente, onde você retira alguns blocos de terra de dentro da floresta, pode ser da plantação de eucalipto, mesmo que tenha regenerantes no meio, e você usa essa placa para poder formar mudas. Pode levar para o viveiro essas placas, cuidar um pouquinho delas, ela vai germinar porque tem um banco de sementes bom. Então, tendo esse bloco agora com plantas, você leva para campo. Isso é uma das técnicas das etapas, no caso da nucleação. Quando você fala em nucleação, você tem que envolver todos esses conceitos. Outro conceito é a chuva de sementes, então a coleta de chuva de sementes dentro da floresta é importante. Você coloca coletores ali no meio da floresta para resgatar essas sementes. Poleiros artificiais, que foi bem discutido, o poleiro artificial. Qual a função do poleiro? Tá, você está me falando que funciona. Qual a função exatamente do poleiro? Você está falando que você quer que o passarinho, num campo aberto que ele não viria, você quer que ele venha no seu poleiro, fique ali em cima, numa estrutura, e possivelmente deixe cair algumas sementes ali, seja pelas fezes, seja que veio grudada na asa, seja que veio no bico, alguma coisa a semente caia no chão e tenha uma estrutura no solo para poder germinar suas sementes. A dúvida é, se eu tiver a braquiária embaixo desse poleiro, será que há condições para essa semente se estabelecer? Difícil, você não vê regenerantes na braquiária. A braquiária consegue competir com os regenerantes. Então, qual que é a função do poleiro? Outra coisa que até eu gostei dessa parte, porque, aliás, quem falou dessas fases de nucleação nada mais do que o Fernando Beccari. Então, é confiável. O que ele fez? Ele viu que os poleiros de bambu não funcionam. Pelo menos isso. Então ele começou agora a fazer estruturas com árvores mesmo, árvores secas. Então ele pega um eucalipto mais jovem, cheio de gado ali, seco já, e consegue fazer quase uns poleiros naturais ali no meio da área. E nos estudos dele, isso funcionou. Atraiu bastante árvores. Se você colocar um coletor aqui embaixo, você conseguiu ter sementes. Até ele plantou também cipós nessa estrutura deles para ter um abrigo a mais aqui. Então, bem legal o estudo. A dúvida que fica é, mesmo com tudo isso, mesmo você atraindo os pássaros, atraindo esses dispersores, o seu solo tem condições para germinar essa semente? Aí fica a dúvida. Ok? Núcleos com verdura viva é a adubação verde, que todo mundo praticamente está fazendo agora, essa adubação verde. Todo mundo fala em bambu também.
aí uma dúvida, será que Guandu realmente é a melhor adubação verde que eu devo fazer? Qual que é a função do Guandu? Porque com betica braquiada, difícil. Adubação verde, sim, nitrogênio no solo, todas as funções, estruturação do solo. O problema é, de novo, se eu tenho braquiária na área, eu consigo fazer com a minha cobertura viva, competir com essas braquiárias? Essa é a grande luta. Quando eu conseguir descobrir isso, como competir com a braquiária, seja lá qual método for, que ela não retorne, então eu consegui uma técnica boa. Isso eu achei legal que ele está fazendo, que é ilhote de bromélia. Então, dentro desse conceito, ele está resgatando as bromélias, as bromeliáceas, né, da floresta dele, fazendo uma produção lá de mudas no viveiro e depois colocando de volta na área de restauração. Como estudo, muito legal. Eu acho que como eficiência também muito legal, tanto e acho que os produtos disso daqui também se não me engano, o nome comum Gravatar. Você consegue os frutos dela como medicinal, muito caro, aliás, você consegue até um rendimento em cima disso. Então é um negócio que está sendo estudado, um negócio legal que dá para investir. Numa empresa, você convencer alguém a plantar bromélia, talvez seja um pouco complicado. Mas para o pequeno agricultor, talvez, investir em produtos como esse, sabendo que dá alguma renda e sabendo que também é medicinal e conseguir dominar a técnica de propagação dela, talvez seja uma coisa interessante. Abrigos artificiais ela fala, então, em vez de ter uma área totalmente aberta, ali você fazer algumas estruturas com madeira, palha, alguma coisa que atrai os roedores, atrai alguns animais. E, finalmente, ilhotas para o plantio de árvores, que pode ser não só 5 como está aqui, pode ser mais, menos difícil, mas pode ser mais, desde que esse centro seja uma espécie mais clímax, mais demorada, e do lado algumas espécies pioneiras de preenchimento aí, que seja rápido o crescimento e consiga dar uma estrutura para essa planta se desenvolver. Aí ele deu a metodologia que ele foi usado, os espaçamentos, 6 por 8 entre ilhotas, e chega no total de 555 mudas por hectare, dentro de uma nucleação com um sistema sistemático, que sumiu aqui. Mas tinha uma estrutura aqui que mostrava só as linhas que foi feito. Sistemática eu coloco tudo com espaçamentos iguais dentro do meu quadrado. Quando as empresas estão fazendo, então, eles cuidam dos regenerantes, ou seja, eu vou lá, coroo aquela muda que está regenerando, adubo, faço o resgate de plântulas, talvez eles fizeram bastante resgate de plântulas, viram todos os dados de sobrevivência, quantas espécies deu, querem usar 100% das mudas deles como de resgate. E o principal, aqui ela coloca já o custo, eu fazendo tudo isso, a minha muda custa R$1,50. Então, é bom ou é ruim? Sabendo que uma muda hoje no mercado, se eu for pegar um viveiro grande, viveiro bom, custa R$1,20. Então, se eu consigo produzir uma muda no meu viveiro a R$1,50, não está tão ruim assim não. Porque eu vou... alguns custos aí nesse meio do caminho, eu já vou conseguir contornar, já vou conseguir cuidar melhor das minhas mudas, vou ter uma muda de melhor qualidade. Então não está um preço fora do aceitável. Aqui o plantio em núcleos, né? Aí falando que é difícil de entrar no talhão, claro, você não limpa inteira a área, você deixa a área um pouco suja, claro que vai ser um pouco difícil o acesso. E dá custo operacional, R$4.500 por hectare a implantação. Bom, eu saí de um custo. Vamos tornar a vida real. Um custo da restauração hoje aqui em Sorocaba. Se você perguntar para alguém, ninguém vai falar. Todo mundo vai falar que não sabe, todo mundo vai falar que não pode falar. E na verdade todo mundo que restaura não sabe quanto custa. Então acaba se cobrando mais para garantir que não vai ter prejuízo. Acaba se fazendo técnicas que são mais caras, porque muitas vezes não dispõe de equipamentos que deixam mais barato. Não tem um trator, super trator, para fazer lá 20 hectares de uma vez só, mesmo porque às vezes eu pego 5 hectares para fazer,
10 hectares. Então, a quantidade de áreas que eu pego acaba saindo um pouco mais caro pelo tamanho da área e pelos equipamentos que eu tenho disponíveis. Aí, a empresa me passa o seguinte dado. Então, eu fiz um teste. Olha só como a nucleação funciona. Eu testei o sistema convencional com o sistema de nucleação. Beleza. Sistema convencional, espaçamento 7x7, tá de brincadeira. Porque eu estou falando que 3x2 é muito espaçamento para uma planta. 6 metros quadrados por planta. Agora eu estou falando que o meu sistema convencional é 7x7, ou seja, 49 metros quadrados por planta. 200 plantas por hectare. Então, eu baixei de 1.667, que era o meu pouco, quando eu fazia 3x2, é o meu pouco, e baixei agora para 200, e aí eu comparei com outro sistema de núcleos com mais 200 plantas. Qual funcionou melhor? Aqui ele repete o espaçamento que deu, ele comprovou a eficácia dos plantios em núcleo. O plantio de núcleo foi melhor. Por quê? Porque a sobrevivência da nucleação foi 54% e no sistema convencional foi 25%. Olha que maravilha! Praticamente a nucleação deu o dobro de sobrevivência do que no plantio convencional. Agora vamos fazer a continha básica, né? Eu tinha 200 plantas, sobreviveu 54%, agora eu tenho 108, quer dizer, vocês achavam que estava ruim eu plantar 200, agora eu tenho 108. Enquanto o meu convencional, que eu plantei 7%, que sobreviveu 25%, agora ficou com 50 plantas por hectare. A conclusão passada é que o sistema de nucleação foi melhor. Para mim, a conclusão é que nenhum dos dois funcionou. Primeiro sobreviveu 50%, você não pode falar que o seu sistema deu certo. 54% é muito pouco, mesmo mal cuidado. 54%. Imagina 54%, um 3x2 você já vê uma pequena clareira, agora imagina um 7x7, você já tinha uma grande clareira, agora morreu ainda. Quer dizer, se morrer uma planta a cada 49 metros quadrados, quer dizer que a cada 100 metros quadrados você tem uma planta. Se você pegar isso 10 por 10, que é os 100 metros quadrados, você vai ter uma planta. Aí, o mesmo lugar, quase que acaba se corrigindo se eu acreditasse, ou se essa fosse a mesma área. Quando eu falo em resgate de plântulas, ela faz uma comparação entre o que está regenerando na minha área e coloca alguns dados. Então ela coloca isso daqui, ó. Eu fiz uma parcela de 125 metros quadrados e peguei 73 plantas regenerantes. Aí coloca provindos de brotações, regenero do banco de sementes do dados, mas o importante para mim é isso daqui: 73 plantas e 125 metros quadrados. E agora eu refaço a minha conta. Ou seja, se eu tenho 73 plantas e 125 metros quadrados, quer dizer que eu tenho 5.840 mudas no hectare. Por que eu quero plantar muda então? Eu já tenho 5.840 regenerantes na minha área. Por que eu ainda quero fazer nucleação? Por que eu quero mexer? Não precisa. Se eu já tenho isso daqui, aí sim eu concordo quando fala assim, deixa lá passivo. O máximo que eu faço é cercar a área, deixa a área que se regenere. Porque com esse tanto de regeneração aqui, dá para você resgatar algumas plantas e pôr em outra. Não pode deixar com menos até se for o caso. Aí a mesma pessoa faz algumas considerações e algumas perguntas. As áreas de intervenção estão recuperadas? Ou seja, depois de fazer tudo isso, está recuperada? Quais os indicadores que sinalizam o sucesso da restauração? O que é o sucesso no processo de restauração? Quer dizer, ninguém sabe. Aonde eu quero chegar com a restauração? Não sei. Como que eu faço para analisar a minha restauração? Não sei. Aí está fácil. Por isso que muita gente faz a restauração de qualquer jeito e quando o órgão fiscalizador vai ver se realmente você conseguiu fazer a sua restauração, ele vai dar um laudo positivo. Por quê? Porque nem ele sabe o que realmente ele teria que ver ali. O que eu tenho que ver aqui? Eu tenho que ver que tem árvore plantada? Beleza, tem. Só isso. Ah, você tinha que ter 80 espécies
no seu projeto. Eu sei identificar sem espécie? Não sei, então você tem. Ninguém sabe identificar todas essas espécies para comprovar isso. Agora, na SMA32, pelo menos tem um monitoramento onde eu consigo ver regenerantes, onde eu consigo ver o sombreamento, queira ou não queira, por mais simples que seja o sombreamento, pelo menos eu consigo tentar fazer uma estrutura do solo para ele ter consequências para essas regenerações. Então, já é um bom começo. Custo de mergulhação, ele dá alguns custos aqui. Então, o plantio aqui está em dólar, tá? Eles colocaram aqui o plantio a 5.500 aí, dólar, tá dentro do aceitável. Então, esse pelo menos conseguiu colocar realmente o custo certo disso. E quando passou para a nucleação, ele falou que ficou quase 10 mil aí. Se você analisar todos os custos dentro da proposta que fizeram, a quantidade de técnicas utilizadas, como que ele fez, quantas mudas, o jeito que fez, realmente fica mais barato. Ninguém está falando de eficiência, ninguém está falando se funciona ou não, mesmo porque também o plantio de muda ninguém sabe responder isso, mas o custo baixo, claro. Semeadura direta, Fátima, gostei bastante disso daqui, que foi um trabalho que eu tinha lido bastante da Vera, para estar ali a referência, como está aparecendo aqui embaixo. Não, mas eu coloquei aqui embaixo de todos praticamente esses slides. Ela testou na época 5 espécies de rápido crescimento e essas espécies deu certo na semeadura direta. Foi muito legal, muito bem, resultados satisfatórios, tudo beleza. Eu achei muito legal na apresentação dela, colocando as vantagens da semeadura, claro, e falando das dificuldades que é a semeadura direta hoje também, mas colocando o que ela fez naquela época. Só que o legal, ela fez análise 12 anos depois que ela fez todo aquele trabalho, depois que ela falou que estava tudo legal, tudo maravilhoso. Ela viu que o interlóbico torcílico, que é o timboril, e começou a morrer. O guapuruvu começou a tomar conta, o guapuruvu não faz sombra, consequentemente a braquiária começou a voltar. Então ela tem uma área hoje dominada por guapuruvu, com bastante braquiária, e praticamente 12 anos depois não conseguiu o objetivo que ela queria. Qualquer outro lugar, isso aqui estaria restaurado, tá? 2 anos, não quero saber quem morreu, quem ficou, o que aconteceu, está restaurado. E ela coloca também, Fátima, o tamanho das sementes como principal atributo para a adaptação das espécies. Foi questionada por alguns, falando que conseguiu, principalmente pelo Eduardo, que conseguiu fazer a germinação das sementes pequenas, porém vamos supor, ela não conseguiu fazer germinar as sementes pequenas, as grandes conseguiu, ou seja, então tem que aprender qual que é a técnica de germinar essas sementes pequenas na semeadura direta, que é um problema que está tendo. Vamos fazer semeadura direta para evitar comprar muda, para evitar vários custos de implantação, para diminuir todos esses custos? É viável. Consigo competir com a braquiária, consigo fazer essa semente germinar, consigo fazer um manejo que eu consiga restaurar minha área? Aí é mais estudos. Escolha correta de espécie, primeiro ponto, colocado também pela Vera. As espécies que cumprem sua função em site sistema. Se eu não faço uma escolha de espécies como ela fez lá no timboril, eu tenho um efeito colapso, ou seja, minha espécie sai do sistema e outras acabam tomando conta. Alguém colocou daí, deve ter referência aqui embaixo também, que faz a propagação vegetativa de nativas. Esse é um assunto não está sendo tão discutido, pelo menos onde eu estou indo, não está sendo tão discutido, mas eu acho que é um assunto que deveria ser mais discutido. Quer dizer, eu posso fazer propagação vegetativa de nativas, eu posso usar o jequitibá, que é difícil eu conseguir, as sementes, por exemplo. Eu posso fazer uma clonagem desse jequitibá e fazer milhares de mudas da mesma árvore e colocar na minha restauração? Começar a usar genética, exatamente. E o pior é que todo mundo coloca. Quem tem base de genética coloca que não pode,
Não, quer dizer, pode, porque economicamente é viável, porque você pode colocar no sistema de SAF, no sistema de produção, uma reserva legal, você pode ter espécies que você vai retirar. Quem não conhece nada não aprova, porque vai ser toda espécie igual, vai dar problema. Então, aí fica, eu acho que deveria ser um assunto bem mais debatido futuramente, e que eu sei que muita gente já está fazendo, ou mesmo bastante estudando esses casos. Resta saber se a comunidade agora científica vai aceitar ou não colocar essas espécies dentro da restauração. Foi discutido um pouco sobre a restauração de áreas mineradas. Aqui eu vou repassar o que foi colocado, é um assunto complexo, é um assunto difícil, mas eu acho que é bom a gente entender que existe. Eu faço mineração, principalmente porque o evento foi em Minas, né? Então bastante áreas mineradas. Então, o que eu faço? Uma restauração da mesma área, quando eu mexo pouco, quando eu afeto pouco a área, ou quando eu tenho eu tenho que tirar, por exemplo, minério de ferro, se não me engano, você tem que ir mais fundo lá, então você não consegue mais restaurar a sua área. Então você reabilita ela para não ter processo de erosão, para não ter problemas maiores, e restaura outra área compensatória em outro local. Quando é bauxita, foi falado que é uma mineração mais superficial, então consegue restaurar a mesma área, colocando topsoil também em alguns lugares, para poder colocar depois as plantas de adubação verde, depois conseguir fazer o plantio de mudas, e muitas delas também usando o sistema de nucleação. Colocou alguns dados aqui de quantidade de tempo de restauro, quantas espécies foi plantadas, quantas regeneraram, ou seja, se eu ver esses dados simplesmente assim, eu falaria que está no bom caminho, pelo menos. No final ele fala custo, que é o que interessava também. Você fala que recupera uma área que é difícil mexer. Uma área que foi mexida, foi retirado, bauxita, por exemplo, foi praticamente tirado aquele topsoil, tudo ali, retirado o material, depois você volta essa terra, coloca topsoil, planta adubação verde, faz um monte de processo, depois planta muda, quanto custa? A gente só fica esperando isso daí. Então foi falado 60 mil reais por hectare. Ele se assustou quando alguns falavam 5 mil, 10 mil. E aí a gente volta naquela questão principal. O que é caro para uma empresa? Quando a gente fala assim, a empresa coloca caro. O que é caro? Se eu falar para a minha empresa que a restauração custa 20 mil reais, ela vai falar assim, tá caro. Se amanhã eu falar, eu descobri uma nova técnica que de 20 mil eu consigo fazer por 15, tá caro. Se eu chegar depois da manhã e falar, de 15 mil eu consegui uma doação de muda, de material, agora vai sair quase tudo de graça para nós, vai custar só 10 mil, tá caro. Se eu conseguir doação de tudo, inclusive mão de obra, equipamentos, tudo, e falar agora você vai ter que pagar só o deslocamento do pessoal, vai custar 5 mil reais, tá caro. Nunca vai estar barato para a empresa, não sei se seja de graça. E olha lá, você não vai ter que perder uma área dela lá que ela está usando, ela vai falar que tem que esperar um pouco. Então sempre vai estar caro. E a discussão maior, quando se fala em custo de restauração, será que está caro mesmo? Ou será que é papo das empresas falando que a restauração é cara e pronto, acabou? Sempre vai ser caro. Porque várias pessoas que apresentaram custos falando que a restauração custa 18, mas na verdade com umas técnicas próprias agora eu consigo por 13, mas na nucleação eu consigo por 10. Se eu fizer abandono da área eu consigo por 5, mesmo assim não falando que está caro, tem que diminuir o preço. Então, lógico, a empresa sempre vai estar caro. Quem que vai questionar isso agora e começar a falar, não está caro não, porque tudo que eu falo você está caro, então ou você restaura ou não restaura, é essa a questão. A empresa tem que restaurar, legalmente tem que restaurar, então você quer diminuir custo? Beleza, vamos diminuir custo, mas dentro dos padrões aceitáveis. Então se é 15 eu diminuir para 13, é fácil. Se é 13 diminuir para 10, é fácil. Se eu uso uma técnica diferente, reduz pela metade, é fácil. Agora, quando eu tenho custo e tudo está caro, aí já complica mais. A discussão já se complica mais
Porque enquanto nós estivermos falando que a restauração é cara, o pessoal vai ficar enrolando, a empresa vai ficar enrolando. Ah, depois eu faço então. Quando você vir aqui falar que você já sabe agora quanto custa, aí nós começamos a conversar. Plantio de mudas, que foi bem pouco discutido, mas colocou alguns conceitos básicos que é usado, né? Preenchimento de diversidade, com a quantidade de espécies, framework species com 20 a 30 espécies que também foi colocado, que é o que bastante gente está sendo usado hoje, quer dizer o que é? Escolher as espécies corretas, plantar menos espécies para estruturar a floresta e depois você vai enriquecendo a área quando ela já tiver condição para receber essas espécies. E SAF foi discutido um pouco também, mas sempre naqueles mesmos conceitos de SAF. Muito legal, muito bonito, as teorias são muito interessantes, tem todos os benefícios que todo mundo conhece, ecológico, contém degradação, faz corredor de vegetação, serve para agricultura familiar, atrai a fauna, tem retorno econômico, tem legislação. SAF seria uma saída para todas as restaurações, que seria bem mais eficiente. Porém, você chega nos... Quando você tem uma empresa que só faz isso, não sabe quanto custa, imagine um agricultor familiar falar para você quanto custa o SAF dele, não vai saber nunca. Qual escala? Eu posso fazer em 1 hectare isso? É fácil. Eu posso fazer isso em 100 hectares, em 1000 hectares? Aí complica um pouquinho mais. Quando eu estou no meu SAF, no meu quintal de casa, quanto vale minha mão de obra? Isso ninguém faz essa conta. Ah, meu SAF dá lucro. Tá, dá lucro? Quanto custa a sua mão de obra por mês? Quanto custa a sua mulher? Quanto custa do seu filho? Para mim, SAF seria a melhor alternativa do ponto de vista ecológico. Se atende muitos itens. O problema estamos falando em empresa. Empresa você tem que provar para ela que você vai conseguir esse ganho de custo. E aí eu não quis falar ganho de retorno, porque daí tem um último slide que eu coloquei para, eu acho que para fechar com chave de ouro uma frase. Mas o SAF seria muito interessante do ponto de vista que a gente precisa de restauração. E ainda assim ganhando para a agricultura, ganhando agricultura familiar, ganhando um monte de pontos. Mas eu acho que essas perguntas são interessantes. Quanto vale a mão de obra de quem está trabalhando lá? Quais critérios estão sendo adotados no meu SAF? Não vamos discutir sobre legislação, mas tem todos os parâmetros que o Estado de São Paulo coloca para restauração. Aqui tem os cálculos bem fechadinho, que foi feito por Sebastião Venâncio lá da Universidade de Viçosa. Para mim foi um cálculo muito bem feito, que aqui lógico, só está o total aqui, mas é isso aí, é um negócio com o pé no chão. Então, quando eu falo que minha restauração custa isso, eu começo a querer discutir. Quando eu falo que minha restauração custa 10 mil, por exemplo, que é o que você tem falado, um plantio convencional por 10 mil, e você tem que baixar o custo, aí complica. Porque daí eu não estou com o pé no chão, eu estou falando que eu tenho que primeiro inventar uma nova técnica, ver se essa nova técnica é eficiente, que vai funcionar, para depois eu querer baixar esses custos. Pagamento por serviços ambientais foi discutido muito rápido. Aqueles agricultores que tiver, lá, esse aqui foi no Espírito Santo, e eu sabia que tinha em Minas já, e esse é do Espírito Santo, é um programa lá dessa reflorestar, que vocês quase conhecem. Ela tem essa meta de restaurar aí. Programa, um programa do governo, mas eles têm essa meta de 80 mil hectares. Dentro disso, eles têm o programa de PSA, Pagamento de Serviços Ambientais, que ele coloca alguns valores, não sei se dá para enxergar, mas ele coloca os valores que cada propriedade receberia. Por exemplo, a floresta em pé, R$ 265 por ano, por hectare. Então ele coloca os valores assim, para aqueles agricultores que tiverem a floresta em sua propriedade, não derrubar, deixar ali como serviço ambiental e receber para não mexer nessa área. Valores. E aqui, aquilo que
que foi falado. Então agora eu apresentei um número. Quanto custa o meu plantio? Condução, coloquei aqui um orçamento da empresa que foi colocado. E aí eu pergunto, depois de ver todos esses dados, onde que está o equívoco aqui? Investimento varia de 3 mil na condução a 17 mil por hectare, plantio com enriquecimento, sem retorno financeiro para a organização. Então é uma coisa que foi colocada na cabeça de todo mundo, principalmente nesse meio acadêmico e que quer fazer alguma coisa para diminuir os custos, e alguém um dia falou que a empresa tinha que ter retorno econômico com restauração. Então não é mais atender a legislação, não é porque eles têm que restaurar, esqueceram desse ponto. Agora por que eu vou restaurar se eu não tenho retorno nenhum com a restauração? E aí fica parado, aí não restaura, porque ela quer que você convença ela que ela vai ter algum retorno econômico com a restauração. E não é esse o objetivo da restauração. Se está restaurando é porque precisa, porque a empresa tem que restaurar, o agricultor, o proprietário de algum lugar tem que restaurar. Se for um pequeno agricultor, a gente dá um desconto, né? Vamos fazer um SAF, vamos fazer alguma coisa que tenha um retorno econômico para ele conseguir se manter naquela área ali e conseguir fazer com que a propriedade, que a área seja restaurada. Se é uma empresa, retorno financeiro para a organização, meio equivocado. Mas não é porque aí eles estavam fazendo consórcio com o eucalipto? Então, fazem consórcio com o eucalipto. E aqui nesse plantio com enriquecimento, sem retorno financeiro para a organização. Quando eles falam 17 mil reais por hectare, é quando é plantio por mudo, em área total. Quando faz por misto, que eles fazem nativa, eucalipto, nativa, aí eles tiram esse retorno do que o eucalipto deu. Que essa é o que está sendo proposto para as empresas. Você pode restaurar a sua área com consórcio, com espécies nativas, pode ser eucalipto, e depois você retira o eucalipto, pode conduzir de novo a plantação, pode ter mais um retorno desse sistema de produção, e depois, por último, quando você já tirou algum retorno dessa área, aí você pode entrar com as nativas. Só restauração ali, a sua área vai ter que ser só nativa depois desse tempo. Não poderia deixar, né? O pessoal fez bastante propaganda, eu acho que todo mundo vai querer ir no Congresso Internacional da Restauração no ano que vem. Foz do Iguaçu não é muito bom, mas você faz um esforço. E é isso. Dá tempo.